E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos períodos mais, explosivos da história moderna, a Europa do século XIX. Pensa numa era de transformação assim profunda, muitas vezes violenta, que literalmente redesenhou o mapa social e político do continente. Olha só essa cena aqui do Monet. É Paris em 1878, toda em festa, bandeiras para todo lado, aquela celebração. Parece tudo lindo, né? Só que, por baixo dessa aparência toda festiva, o século XIX estava fervilhando. Era um caldeirão de tensões sociais, políticas, tudo ali prontinho para explodir. Tá, mas qual era a raiz disso tudo? De onde vinha tanta agitação? A resposta está numa palavra: Revolução Industrial. E olha, ela não mudou só o jeito de fabricar coisas, não. Ela foi muito além. Ela forjou uma classe social completamente nova. Essa nova classe ficou conhecida como o proletariado. Pensa só, era uma massa de gente saindo do campo, indo para as cidades e se tornando o verdadeiro motor dessa nova economia industrial. A história deles, dali para frente, ia se tornar a própria história do século. Mas como é que era a vida para essa galera? Resumindo, era brutal. Imagina só, a sua vida não é mais ditada pelo sol, pelo dia e pela noite, mas pelo apito da fábrica. As condições de trabalho? Perigosas, exaustivas, jornadas de trabalho que não acabavam mais. E direito? Proteção? Zero. Não tinha nada disso. Claro que isso virou o combustível perfeito para um descontentamento que só crescia. E aí, o que acontece quando um grupo gigantesco de pessoas está insatisfeito desse jeito? Elas começam a se organizar. É exatamente aí que a gente vê nascer o movimento operário como uma reação direta a tudo isso. E essa organização foi ganhando corpo, sabe? Essa foto aqui, por exemplo, é histórica. É o Congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores. Pela primeira vez, não eram só os trabalhadores de uma fábrica ou de uma cidade se juntando. Eram trabalhadores de países inteiros se unindo por uma causa comum. Isso era gigante. Essa organização meio que seguiu alguns passos bem lógicos. Primeiro, tudo começava no nível local, com os sindicatos, brigando por coisas mais imediatas, tipo melhores salários, melhores condições. Depois, a coisa foi para o campo das ideias, com o socialismo surgindo e oferecendo uma visão de uma sociedade totalmente diferente. E por fim, a ambição virou global, com essas associações internacionais tentando unir a classe trabalhadora do mundo todo. Só que seria um erro gigantesco achar que todo mundo concordava em tudo, que era um bloco unificado. Que nada. Na verdade, dentro do próprio movimento dos trabalhadores, o que mais tinha era divisão profunda, uns conflitos bem amargos sobre qual caminho seguir. E essa treta toda fica muito clara quando a gente olha para duas figuras gigantescas da época, Karl Marx e Mikhail Bakunin. Basicamente, era assim. Para o Marx, a parada era tomar o controle do Estado, usar a máquina do Estado para construir uma sociedade socialista. Já para o Bakunin, que era anarquista, a visão era outra. O Estado era o problema, o inimigo. Tinha que ser destruído e não conquistado. Essa diferença, que é fundamental sobre o que fazer com o poder, acabou rachando o movimento. E claro, toda essa tensão social não ia ficar só dentro das fábricas ou nas reuniões. Ela transbordou, foi para as ruas e alimentou uma onda de revoluções políticas que queriam uma coisa: derrubar as velhas monarquias da Europa. A França, para variar, é o exemplo perfeito disso. Depois da era Napoleão, a monarquia voltou com tudo. Aí o que acontece? O rei Carlos X tenta dar uma de absolutista, sabe? Querendo mandar em tudo sozinho. Resultado, o povo de Paris foi pra rua. Foram os famosos 3 dias gloriosos de 1830, que mostraram para todo mundo que a chama da revolução, essa estava bem acesa. O problema é que essa revolução foi, digamos, uma solução pela metade. Trocaram um rei por outro, um que era mais amigo da elite econômica, o tal do rei burguês. Mas é a classe trabalhadora. As reclamações deles, as questões fundamentais, ninguém ouviu. A questão social continuava ali, sem resposta. E a panela de pressão, ela estava quase explodindo. E essa panela de pressão finalmente explodiu. E explodiu com força em 1848. E não foi só na França, não. Foi no continente inteiro. Foi o momento em que a Europa literalmente pareceu pegar fogo. Aí fica a pergunta, né? O que 1848 teve de tão diferente? Por que justo esse ano causou tanto pânico, tanto terror nas elites e nos reis da Europa toda? Tem um historiador muito importante, o Eric Hobsbawm, que dá uma pista fundamental para a gente. Ele fala que essa era a época do espectro do comunismo, uma ideia que assombrava a Europa.
A Revolução de 1848 foi diferente porque não era só sobre política. Ela envolvia todas as classes sociais e colocava na mesa uma questão super delicada, a da propriedade e da ordem social como um todo. Vamos entender isso melhor. Para Hobsbawm, essa foi a primeira revolução com potencial de ser global. E por quê? Primeiro, porque ela se espalhou que nem fogo em palha seca, sabe? De Paris para Alemanha, Áustria, Itália. E o ponto mais importante de todos. Pela primeira vez, a gente viu os trabalhadores e a classe média juntos, unidos, exigindo algo que é muito, mas muito além de só trocar o presidente ou o rei. Então, aqui está o pulo do gato. A briga não era mais só para ter uma república no lugar de uma monarquia. A demanda agora era para uma transformação radical da sociedade. E isso sim era revolucionário, porque não questionava só quem manda, mas como a riqueza e o poder são distribuídos. Era a tal da questão social sendo jogada bem no centro do palco político, para todo mundo ver. No fim das contas, muitas dessas revoluções acabaram sendo derrotadas, na força mesmo. Mas não se engane, o impacto delas foi profundo, foi duradouro. Então, bora dar uma olhada no legado que esse século de tanta agitação deixou pra gente. Então, vamos recapitular rapidinho. É uma reação em cadeia bem clara, né? A Revolução Industrial cria a classe trabalhadora, as condições péssimas fazem essa classe se organizar e abraçar novas ideias, essa tensão toda explode em revoluções e, por fim, com o marco de 1848, o debate sobre que tipo de sociedade a gente quer vira a questão central, uma que não dava mais para varrer para debaixo do tapete. E tudo isso nos traz para uma reflexão final. Pensa bem. As ideias que nasceram no meio desses conflitos todos, socialismo, anarquismo, o debate sobre o papel do Estado, os direitos dos trabalhadores, tudo isso ainda está no centro de muitas discussões que a gente tem hoje. A pergunta que fica no ar é, de que formas os ecos daquele século tão agitado ainda ressoam no nosso mundo?